Olá, senhores, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Estamos iniciando aqui uma live. A live de hoje sobre os protocolos da vida, né? Uma live que vai falar do quanto nós gastamos a nossa energia, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Nós vamos nos ocupando com os protocolos da vida, ao invés de investir em viver a vida. Então, o tema da live de hoje: por que cumprir protocolos ao invés de viver a vida? Por que cumprir protocolos ao invés de viver a vida? Então, nós cumprimos todos os protocolos e vamos deixando aquilo que é o mais importante por último, num canto esquecido. Vamos engavetando a vida e gastando o nosso tempo com os protocolos da vida. Hoje em dia nós fazemos uma confusão muito grande. Nós confundimos a consciência dos nossos de cumprir as nossas obrigações, os nossos afazeres, com a consciência dos nossos desejos. Nós fazemos essa confusão, nós confundimos a consciência dos nossos afazeres, das nossas obrigações, com a consciência dos nossos desejos. Então nós acreditamos que se a gente ticar todos os itens daquilo que a gente precisa fazer, das nossas obrigações, dos nossos afazeres, automaticamente os nossos desejos estarão cumpridos, realizados. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o que nós precisamos fazer, temos ali uma necessidade, uma obrigação, é um afazer nosso, que são os protocolos da vida. E a outra coisa são os nossos desejos. Só que hoje em dia nós estamos confundindo muito isso, acreditando que se a gente cumpriu os afazeres, automaticamente os nossos desejos estarão cumpridos, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o IPTU que você tem que pagar, outra coisa é a declaração do imposto de renda que você tem que fazer, mas isso é o protocolo da vida. Isso precisa ser feito, claro que precisa ser feito. O recado da live não é assim, vire as costas para isso, não pague as suas contas. O recado da live não é esse. Isso precisa ser feito, mas nós não podemos reduzir a nossa vida a isso. Reduzir a nossa vida ao cumprimento dos protocolos e esquecer de investir em viver a vida. Eu vou contar uma história para vocês, que é um episódio da história da filosofia, que é a história do pagar o galo, né? Pagar o galo. O Sócrates, ele foi o filósofo Sócrates, filósofo ateniense do século V a.C. O Sócrates foi condenado pela sociedade ateniense a tomar a cicuta, a tomar o veneno, quando ele tinha 70 anos de idade. Então o Sócrates está na prisão, ele já está ali diante do veneno, e dali a alguns minutos ele vai tomar o veneno e irá morrer. Nesses minutos, né, que antecederam a morte do Sócrates, o Sócrates se dirige a um discípulo dele que está ali e diz assim para o discípulo: eu esqueci de acertar a minha dívida com o galo, então eu comprei um galo e estou devendo esse galo, por favor, acerte essa dívida para mim. Aí o discípulo se compromete em pagar o galo para o Sócrates. Muitos anos depois, o Nietzsche, um filósofo Nietzsche, que é um grande crítico do Sócrates,
ele vai fazer uma crítica a esse episódio, dizendo o quanto, como é que pode num momento, né, num momento tão sublime que é esse momento, os poucos momentos de vida que restavam ao Sócrates, por que ele perde tempo em querer pagar o galo? Então eu gosto muito de tudo que Sócrates fez, eu valorizo a filosofia socrática, mas essa crítica que o Nietzsche faz eu acho bastante interessante para nós, né? Não acho que isso diz deles, que isso diz do Sócrates, eu acho que isso diz... eu estou contando essa história para que essa história faça um sentido para nós. Então, o Nietzsche diz assim, diante os momentos finais da vida, que são esses momentos, né, de maior reflexão, de maior consciência, ele foi se preocupar em pagar o galo, né? Então, o quanto isso é uma perda de tempo. Então eu queria trazer essa história para nós, para mostrar o quanto nós gastamos tempo pagando os galos da nossa vida. Isso atualmente seria mais ou menos assim, o boleto das Casas Bahia, né? Os boletos bancários, então os nossos compromissos, as nossas obrigações. Então o quanto nós reduzimos, claro que isso existe, nós precisamos realizar, né, esses afazeres, nós precisamos cumprir isso, mas nós não podemos reduzir a vida a isso, reduzir a vida aos protocolos e esquecer de viver a vida. Então nós temos que, como diria Jesus, nós temos que dar a César o que é de César, né? Então, isso que é de César, dê a César. Então, se você tem que fazer o imposto de renda, faça, ou entregue para alguém para fazer, e entregue lá para o seu contador, faça, cumpra isso, mas não reduza a sua vida a isso, não fique absorvido por isso, não fique carregando dentro de você esses afazeres e essas obrigações. Então fica aquela coisa assim, esse mês eu cumpri todos os meus afazeres, eu paguei todas as minhas contas, né? Eu fiz tudo o que precisava ser feito, eu cumpri todos os protocolos. Mas e o próximo mês? Será que eu vou conseguir? Será que o próximo mês eu vou conseguir? Então você está sempre nessa atitude preocupado, ocupado antes da hora, preocupado, sempre preenchido com aquilo que não é o importante. São coisas que precisam ser feitas, né? Nós vamos gastar um certo tempo com isso, mas nós não podemos reduzir a nossa vida a isso. Não podemos ficar absortos pelos protocolos da vida, senhores. Esse é o objetivo da live de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E no fundo, há por trás disso, a gente ficar com o nosso pensamento, a gente ficar com o nosso sentimento nessas preocupações protocolares da vida, no fundo há nós fazemos um movimento sem perceber, que é uma espécie de sabotagem que nós fazemos da própria vida, que é de não fazer contato com a vida, de não sentir, nós não queremos sentir a vida. Então esses protocolos são usados para que a gente não se aprofunde na vida, para que a gente não perceba profundamente a vida, para que a gente não sinta a vida. Então eles são usados para uma certa repressão dos sentimentos. É como se a gente fizesse esse contato com a vida, como se isso fosse nos prejudicar, como se isso fosse trazer alguma espécie de dano a nós. Então nós vemos nesse contato com a vida, nesse sentir as experiências da vida como algo ruim, como um prejuízo. Isso é uma inversão que nós fazemos de valor. Na verdade não é, né? Nós perdemos a vida quando nós não fazemos esse contato. Mas existe esse funcionamento em nós. Então seria algo mais ou menos assim, vou dar aqui o exemplo
da mulher com compulsão por limpeza. Então ela tem uma compulsão por limpeza, então, que também são os protocolos da vida, né? A limpeza, eu tenho que limpar a casa, a louça que eu preciso lavar, o banheiro. Então você vai gastando a sua vida nos protocolos. Claro que isso precisa ser feito, mas o recado da live é: não reduza a sua vida a isso apenas, né? Daí você deixa num canto aquilo que é importante para você, para sua realização, para sua satisfação, para o seu desfrute maior da vida, a possibilidade de você se aprofundar em você mesmo e na vida que você vive, nos seus projetos, na sua produtividade. Então vou dar o exemplo aqui da mulher que tem compulsão por limpeza. Então ela começa limpando a cozinha, a pia tem que estar ali um brinco, o fogão tem que estar um brinco, e ela vai faxinando, daí ela vai da cozinha, ela vai para a copa, daí da copa ela vai para a sala, e a sala está com a porta aberta, ela vê a garagem, ao ver a garagem ela vê o carro, e daí ela começa também a lavar o carro. Quando ela termina essa faxina, ela está totalmente arrebentada, ela não tem mais energia para nada, não sobra nada, então é simplesmente ela se jogar na cama ali e desmaiar, né? Então ela está jogando toda a energia dela em cumprir, né, esses protocolos, em realizar essa faxina. Mas existe, se a gente parar um pouquinho para pensar aí, existe um certo truque que essa mulher está usando. Se ela ficar bastante absorvida, se ela colocar como tarefa da vida dela essa faxina da casa, ela não vai precisar olhar para ela própria. Ela não vai precisar fazer a faxina da verdadeira casa que importa, que é a casa interna dela. Então, ao olhar essa sujeira, ao tratar da sujeira externa e limpar essa sujeira externa, ela está fugindo das verdadeiras dificuldades que ela tem, ela está fugindo dos verdadeiros problemas que ela tem. Então, é uma compulsão por limpeza que visa uma certa fuga da possibilidade dela se aprofundar nela mesma, não só dela se aprofundar nas dificuldades e nos problemas reais da vida dela, mas também numa dificuldade dela se aprofundar, inclusive nos próprios desejos dela. Então ela não se pergunta o que ela quer, ela não se pergunta o que ela deseja, ela não se pergunta quais são os meus projetos de futuro, o que eu vou colocar como ideal para mim. Por quê? Porque ela está simplesmente consumindo, né, queimando a vida dela nessa compulsão por limpeza. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Talvez você não faça isso com a faxina da casa, mas você faz isso com outras coisas, com os boletos bancários, você faz isso com o IPTU que chega, você faz isso com a água, com a luz, você faz isso com o imposto de renda, você faz isso com as coisas que são protocolares da vida, mas que não é o importante. São coisas que precisam ser feitas, mas nós não podemos reduzir a nossa vida a isso. Então nós buscamos esses protocolos para reprimir os nossos sentimentos. Nós buscamos muito as técnicas, o intelecto para chegar a uma realidade. Nós buscamos as técnicas e o intelecto para que a gente tente se assegurar da vida e das coisas. Então a gente busca os livros de como arrumar armários, né? Então, técnicas de como arrumar armários, técnicas de como organizar guarda-roupas, técnicas de como organizar gavetas, e nós vamos aprender a lidar com Excel para colocar tudo em planilhas, que seja tudo rápido, que seja tudo prático. E no entanto nós vamos consumindo
a nossa vida nessas técnicas, nós vamos ficando absorvidos por isso, acreditando que as técnicas vão resolver, só que nós não nos damos conta do quanto as técnicas falham, nós não podemos ter essa posse da vida, esse controle da vida. Então a vida ela não deve ser tomada para ser controlada, né? A vida ela deve ser vivida numa entrega, e você ir vivendo as suas experiências e vendo que cada experiência tem a te revelar, né? Então é mais ou menos assim, essa questão dos protocolos seria algo mais ou menos assim. Vou dar um exemplo para vocês. É como se você estivesse num restaurante e ficasse mais preocupado com a conta, né? A conta que vai vir no final do restaurante, né? Então, ao invés de você viver o restaurante, você está ali, você sentou, você pediu um prato, ao invés de você viver isso, você fica mais preocupado com a conta que você tem a pagar do que com o encontro que você está tendo ali, com aquela oportunidade de celebração de algo, de encontrar alguém, de trocar, de conversar. André, então eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. Você está falando assim, vamos largar tudo isso, vamos virar as costas para tudo isso, vamos viver de uma forma alienada. Não, não é isso que eu estou dizendo. O alienado é aquele que não quer contato com a vida. O alienado, ele não quer fazer um contato com a realidade, ele não quer fazer um contato com as experiências. O alienado, ele quer se colocar fora da vida. O que eu estou falando para vocês é exatamente o oposto. Nós temos que nos colocar dentro da vida, nós temos que fazer esse contato com as nossas experiências, mas para isso nós não podemos reduzir a nossa vida aos nossos protocolos. Existe um tipo de sintoma na clínica, que é um sintoma bastante comum, que eu vou explicar agora para vocês, que vocês vão perceber o quanto isso é frequente e o quanto isso é frequente em cada um de nós, né? Então eu vou pedir para que você faça uma espécie de autoexame em você e perceba isso, o quanto nós praticamos esse tipo de sintoma, que eu vou chamar aqui de rituais de sacrifício. Vou explicar o que são os rituais de sacrifício. Então é algo mais ou menos assim. As tribos primitivas, elas tinham o hábito de fazer o seguinte: elas pegavam um animal, matavam esse animal, então tinha ali o derramamento de sangue, e esse sacrifício do animal era feito para garantir uma boa colheita no futuro. Então, vocês estão entendendo? Então, a tribo primitiva, ela mata o animal, ela faz um sacrifício ali, um derramamento de sangue, para garantir uma boa colheita no futuro. Então, algum tipo, a tribo vê nesse sacrifício do animal, a tribo vê um certo ritual, é o ritual de sacrifício, que garantiria uma proteção, que daria uma proteção, uma segurança contra possíveis males futuros, ameaças futuras. Nós também agimos assim. Olha como a nossa mente ela é primitiva, da mesma forma que essas tribos primitivas, né? Então, o quanto a nossa mente não se modernizou, o quanto a nossa mente é primitiva. Nós acreditamos nesses rituais de sacrifício, só que nós não sacrificamos o animal, nós vamos fazer um sacrifício que é um sacrifício de uma outra ordem. É mais ou menos uma ideia assim: se eu desfrutar mais da vida, se a minha vida tiver uma certa leveza, se a minha vida tiver uma certa facilidade, e eu desfrutar da minha vida, algum mal futuro pode me ocorrer. Então eu preciso pagar um certo preço, eu preciso pagar um certo peso
eu preciso pagar um certo sacrifício para que eu possa viver as conquistas da minha vida. Então eu vou dar aqui alguns exemplos. Então é uma ideia bastante que vem muito desse aspecto punitivo do nosso superego. É uma repressão que nós fazemos ao próprio prazer, é uma repressão que nós fazemos ao próprio sentimento e a sensação de prazer. Então é uma ideia de que eu não posso usufruir e desfrutar das minhas conquistas, porque se eu fizer isso, algum mal futuro pode acontecer, então eu preciso pagar um certo sacrifício, minha vida precisa ser pesada, minha vida precisa ser difícil, minha vida precisa ter um certo derramamento de sangue para que eu possa garantir a continuidade das minhas conquistas. Então, eu vou dar o exemplo aqui da escritora Lígia Fagundes Telles. Ela foi para Paris, então ela foi conhecer Paris, mas ela fez todo esse trajeto turístico com sapatos apertados. Então ela se colocou em Paris, mas ela se colocou em Paris com sapatos apertados. Então ela chegou no hotel no fim do dia, cheia de calos, né? Então você pode se dar, mas você pode se dar pagando um certo sacrifício. E o que é que nós vamos usar na vida para pagar esse sacrifício? São os nossos protocolos. Então a gente fica absorvido com os boletos, a gente fica absorvido com os afazeres, a gente fica absorvido com a pia suja, a gente fica absorvido com a limpeza da casa, a gente fica absorvido com essas coisas para pagar um certo sacrifício. Então, se você vai comprar algo, se você quer realizar algo na sua vida, comprar alguma coisa, você fala, eu não tenho árvore de Natal, eu vou comprar uma árvore de Natal bonita, mas essa compra precisa ser custosa, né? Você tem que ir em todas as lojas, vai estar um dia de sol, vai ser difícil o processo, você tem que ser uma compra que tenha a melhor relação custo-benefício. Então essa compra é uma compra difícil, é uma compra trabalhosa, é uma compra suada, vai ter toda uma transpiração ali. Então você vai tocando a sua vida, você vai arranjando a sua vida de uma forma que você pague esses rituais de sacrifício. É claro que nós fazemos isso de uma forma inconsciente, mas isso tem uma intenção, né? Nós temos essa intenção de pagar esse sofrimento, nós pagamos um certo sofrimento para viver a nossa vida. Também a nossa sociedade é uma sociedade muito normativa, ela impõe muitas coisas a nós e nós vamos também saindo para cumprir as coisas que a sociedade impõe para nós e que diz para nós que é importante, e muitas vezes isso não serve para nós. Então você tem que ter um corpo sarado, porque você tem que ter na sua casa um espaço gourmet, você tem que ser praticamente um chefe de cozinha, você tem que conhecer de vinhos, Então uma série de coisas que a sociedade vai impondo a nós e você vai absorvendo aquilo e cumprindo essas normas da sociedade sem perceber se aquilo faz sentido para você ou não. E daí você está fazendo medicina porque medicina é um desejo da sociedade, você está fazendo medicina porque isso vai agradar o seu pai. Então você está cumprindo os protocolos da vida ao invés de olhar para os seus reais desejos e ao invés de viver a sua própria vida. Então nós temos que colocar o esforço no lugar certo. O esforço não tem que estar no cumprimento dos nossos protocolos. Então faça rapidamente o que você tem que fazer, as suas obrigações, as suas necessidades, vire rapidamente essa página para que você entre em contato com aquilo que realmente importa, colocar o esforço no lugar certo, que é no lugar da sua realização, que é no lugar dos seus projetos, que é no lugar da realização dos seus desejos.
Então eu queria terminar a live com uma história também do Nietzsche. Estou bastante nietzschiano hoje aqui. Uma história do Nietzsche, que é a história das 3 idades do homem do Nietzsche. Primeira idade, não sei se vocês conhecem essa história, é uma história que eu gosto muito. Primeira idade do homem é o camelo. Segunda idade do homem é o leão. Terceira idade do homem é a criança. Então é interessante que o Nietzsche faz uma inversão, né? Então aquela idade que é a idade mais valorosa, aquela idade que é a idade que vai envolver mais experiência de vida, que vai envolver mais maturidade, é a idade da criança. Então o Nietzsche está criando algo aí que mexe bastante que cria um certo estranhamento, mas que faz um total sentido. Então o que é essa ideia, essas 3 idades do homem? O que o Nietzsche está querendo dizer com isso? Primeira idade do homem, o camelo. O camelo, ele dobra, né, as suas pernas e ele abaixa o seu lombo para que as tralhas, né, toda a bagagem seja colocada em cima dele. Aí o camelo se levanta e ruma para o deserto. Então essa idade do camelo é a idade da obediência. Então é a idade em que nós estamos recebendo a educação, em que nós estamos sendo criados pela sociedade que nós pertencemos, em que nós estamos sendo criados pelo nosso pai, pela nossa mãe. Nós sofremos toda a influência ali da nossa família. Então essa é uma idade em que, né, nós abaixamos e recebemos toda essa carga em cima de nós. É uma idade mais de uma certa passividade, é uma idade de uma certa obediência. Aí esse camelo ruma para o deserto e se transforma num leão. Quanto mais bagagem, tralhas foram colocadas ali no lombo do camelo, maior será esse leão no deserto. E o leão precisa matar um dragão. Como que é o nome desse dragão? Esse dragão é o Você Deve. E esse dragão, ele tem escamas no seu corpo, espalhadas pelo seu corpo todo. Em cada escama está escrito: você deve, você deve, você deve. E o que o leão tem que fazer? Ele precisa matar este dragão. O que esse dragão representa? Ele representa exatamente os protocolos da nossa vida. Você deve, né? São as cobranças que nós fazemos, as imposições, o que os outros vão pensar, né? Então, o quanto nós gastamos de tempo e nos culpamos, né, pelos protocolos que nós deixamos de cumprir, e aí nós vamos consumindo a nossa vida nisso. Então o leão precisa matar o dragão para aí sim surgir a última idade do homem, que é a criança, porque a criança não é que nós temos que ser infantis, nós temos que afastar da nossa vida tudo que é de imaturo, toda a imaturidade que é em nós, toda a infantilidade que é em nós temos que afastar. A vida adulta é algo de maturidade, é algo de responsabilidades, ela é algo que envolve um esforço, ela é algo que envolve uma coragem, uma entrega, uma doação de nós. Então a vida adulta, ela tem a ver com maturidade, ela tem a ver com persistência, ela tem a ver com paciência, ela tem a ver com tolerância à frustração, e tudo isso diz respeito ao adulto. Mas por que o Nietzsche está colocando a criança como a última idade do homem? Por que ele está fazendo, num certo sentido, um elogio à criança? Porque não existe nada mais sério do que uma criança brincando. Quando uma criança brinca, ela está completamente entregue à ação do brincar. Ela é puro ato. O nosso ser é puro ato, o nosso ser é pura ação. Então a criança brincando, ela é pura ação, ela é entrega, ela está vivendo uma entrega total a esse brincar. Então qual é o recado do Nietzsche? O recado do Nietzsche é que nós devemos viver a nossa vida
como uma criança brincando. Então essa é a missão do adulto, né? O adulto ele tem que ter a capacidade de fazer isso com a própria vida. Então é assim que ele vai trabalhar, é assim que ele vai viver o seu papel de pai, é assim que ele vai viver o seu papel de mãe, é assim que ele vai viver os seus vínculos, né? É assim que ele vai viver o seu casamento, totalmente entregue e absorvido à ação. Então a criança, quando ela está brincando, ela tem fome, não percebe que tem fome, o sol se põe, anoitece, ela não percebe que anoiteceu, porque ela está completamente absorvida na atividade de brincar. Então é assim que o Nietzsche, esse é o recado que o Nietzsche está dizendo para nós, eu concordo completamente com ele, e é justamente numa época de Covid como essa, né, que é o Covid, ele mostra bastante dessa brevidade da vida e da fragilidade da vida, e é justamente diante dessa consciência que o Covid nos traz, que a pandemia nos traz, que nós temos que investir em viver a nossa vida e não em gastar o nosso tempo e a nossa energia com os protocolos da nossa vida. Os protocolos precisam ser cumpridos, claro que sim, mas não reduza a sua vida a isso. A sua energia, a sua atenção, a sua inteligência tem que ser colocada não nos protocolos da vida, tem que ser colocada na busca do conhecimento, na busca dos seus desejos, na busca da sua realização e satisfação. Senhores, era isso que eu tinha para vocês. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, senhores. Até a próxima live. Domingo eu vou falar com vocês sobre a diferença. Eu quero explicar para vocês uma diferença que existe entre não é tudo que nós sentimos que é bom. Então eu vou fazer uma distinção entre o verdadeiro sentimento e as emoções que não são boas da gente ficar nelas. Então eu vou trabalhar bastante essa distinção. Tem coisas, nós valorizamos muito essa coisa, não, é importante sentir, né? Nós temos que viver os nossos sentimentos, claro que sim, mas os verdadeiros sentimentos, e temos então que nos afastar das falsas emoções. Eu vou falar sobre isso na live deste domingo. Senhores, boa noite a todos, obrigado pela atenção, obrigado Priscila, obrigado a todos, até a próxima, gente, até domingo, beijo a todos, tchau, tchau.